Nós chamar aqui o pastor Lucas, está por aí? Pastor Lucas? Pastor Lucas, olha só! Tá com frio? Tá com frio aí, querido? A live passada eu tô com a mesma roupa. A minha esposa falou, você não vai fazer live com essa camisa. Mudou a camisa, mas o agasalho... Não, eu tive que trocar minha camisa, a mulher deu uma bronca, a patroa deu uma bronca em mim. Não, é que essa é a minha blusa favorita. Tá, querida, deixa eu fazer a oração, eu caí fora daqui. Amém. Muito obrigado agora, pastor, trazer para nós o pastor Lucas. Muito obrigado. E pedimos ao Senhor agora, sim, Pai, que o Senhor derrame sobre ele a unção que o Senhor tem criado para ele, nesse andar, nessa terra. E que ele e a Liz, a casa dele, que desça agora toda essa bênção do Senhor para proteção, e que os seus anjos acampem ao redor da casa dele, a casa da Liz, e se eles sejam muito protegidos pelo Senhor, nada aconteça com eles, o inimigo continua atacando, mas que desça sobre o pastor Lucas agora os teus conhecimentos, que desça sobre ele os teus sentimentos e o teu amor para todos nós. Muito obrigado, Pai, por trazer aqui para nós agora o pastor Lucas, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Tá 25 minutos, ó. Então, tá bom, Deus abençoe. Paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos aí. Hoje eu estou sem o meu notebook para acompanhar aqui no paralelo, só estou usando o celular. E não dá para ver todos que estão aí, mas eu salvo todos com a paz do Senhor Jesus, né? Então vamos ler aqui o Salmo 143. Salmo 143. Ouve, Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entre em juízo com o teu servo, porque a tua vista não se achará justo. Não se achará justo nenhum vivente, pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração está em mim desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito nas obras das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não esconda de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos e fujo para ti, para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ó, o teu espírito é bom e guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Então, irmãos, nós temos momentos que a gente está esperançoso de alguma coisa, ou está clamando por alguma coisa que a gente gostaria de mudar na nossa vida, né? Eu atualmente também estou assim. Estou esperando alguma mudança, alguma transformação no meu interior, no meu coração, né? Por causa das lutas que a gente passa. Alguns passam lutas espirituais, né? Eu passo muita luta espiritual, outros passam luta com parte financeira, dívidas, outros com a família, outros com doenças. Tudo faz parte. Eu já tive uma época que eu lutei muito com doenças também, mas aquela parte, graças a Deus, passou, né? Agora a gente está um pouquinho mais velho só, né? E então a gente tem que ter um foco voltado para o Senhor para não perder a esperança, como a pastora Nilva falou. Tem dias que parece que está tudo tão quieto, parece que não vai acontecer nada, né? Eu já passei, esse filme eu já assisti antes, né? Eu já assisti antes. E como eu já assisti esse filme antes, eu sei que Deus faz surpresas para nós, né? Então hoje eu estou aqui, muito aquietado o meu coração aqui, passando um dia às vezes até meio tudo quieto, meio tudo assim, meio sem graça, meio sem novidade, né? Eu gosto muito de vibrar, de ter alegria, de viver no espírito, de cantar, de ser entusiasmado, né? Mas como eu já vi esse filme, eu sei que Deus tem surpresa para nós. Então eu estou aqui, bem aqui firme, né? Com o Salmo 139 também, que foi quando eu abri a Bíblia
hora que eu cheguei aqui para sentar aqui na cadeira, que o Senhor nos conhece no sono, 143, e foi isso que nós lemos. Porque a gente tem que manter uma coisa chamada postura, né? O que é postura? Postura, mesmo quando as coisas não estão bem, você não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem tenta voltar para trás. Você mantém firme. É como um soldado, quando ele está em sentinela na frente do quartel, né? Às vezes aparece até uma mosquinha, né? Tentar tirar a atenção do soldado, né? Mas você tem que manter a postura de vigilância, de sobriedade, né? Às vezes as coisas não acontecem como você quer, ou você espera respostas que ainda não vieram, e você tem perguntas, né? Como eu digo, se Jesus começar a falar comigo, acho que ele não vai dar mais atenção para ninguém, porque eu tenho tanta pergunta para fazer para ele. Então, por isso que acho que ele vai me deixando por último, né? Para poder dar tempo a atender todo mundo. Então, às vezes a gente tem muitas perguntas, né? Sobre o que acontece na nossa vida, né? Por exemplo, às vezes a gente vê tanta injustiça no nosso país, a gente ora, quer que as coisas mudem, né? E a gente faz pergunta, né? Por que está acontecendo tanta injustiça, meu Deus, tanta injustiça no mundo? As pessoas estão tão, é assim, uma parte do mundo está desorientada, né? A outra parte do mundo está orientada pelo maligno, né? Só fazendo maldade, só planejando coisas vis. Uma outra parte do mundo está achando que o mundo é uma esperança, né? Ou seja, está muito preso nas coisas terrenas, como diz o profeta João Batista, muito preso nas coisas terrenas. E uma outra parte, que é a parte pequena, né, que a gente vê, é que está esperando o Senhor, que está se posicionando para superar os medos, as lutas, as tribulações, as dificuldades. E essa parte que está esperando em Deus é que Deus manda o consolo, porque nós queremos algo mais profundo, nós não queremos viver na superfície de uma comunhão superficial com Deus. Eu, pelo menos, busco uma comunhão mais profunda todos os dias. E parece que a gente insiste, né, em voltar para a superfície. É que nem aquela pessoa que, quando mergulha na piscina, a piscina parece que tenta devolver a pessoa para cima. Então, às vezes, a gente se sente assim. Você queria mais profundidade na sua comunhão, né? Mais sabedoria, mais presença de Deus, as perguntas que você tem, dúvidas que você tem sobre a sua vida, sobre o seu próprio coração, sobre os seus próprios pensamentos, sentimentos. Você gostaria de Deus ouvir elas, pelo menos ouvir, né? E depois dar uma resposta, uma explicação, né? Um, um questionamento que você tem. Então aqui o salmista, ele está falando assim: Senhor, ouve, Senhor, a minha oração, inclina os teus ouvidos às minhas súplicas, escuta-me, né? Segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Então ele quer ser ouvido, né? E ele acredita que Deus vai fazer tudo da forma melhor, porque é verdade, né? A verdade é sempre melhor, né? E segundo a justiça. E ele está pedindo assim: não entre em juízo com o teu servo, que quer dizer, entrar em juízo é você ter que receber as coisas, né? E em contrário àquilo que você gostaria, mas em situação de condenação, né? Juízo e condenação é quando você vai receber segundo suas obras. Então, ele está pedindo para que Deus tenha paciência com ele, né? Que o Senhor use de misericórdia, mude as condições do seu coração, da sua mente, né? Ele está com o espírito angustiado, né? E ele fala aqui que o inimigo atropelou-me até o chão. Então, às vezes, o inimigo nos atropelou, né? Porque os inimigos de Davi, como ele era um homem guerreiro, ele lutou contra muitas guerras, né? E muitos adversários externos, pessoas.
E também internos, também tem salmos que ele fala de coisas internas, mas os nossos inimigos hoje, a maioria deles é espiritual, é interno, né? Por quê? Porque o mundo ele está diferente do mundo antigo, né? Antigamente, todo mundo carregava uma espada na cintura para se defender de um adversário que viesse atacar. Hoje a gente tem que ter uma espada espiritual, né? Porque o ataque vem na mente, no coração, né? Para deixar você abatido, para você não fazer as coisas que Deus tem prometido para você, ou para você perder o foco, e assim por diante, né? Então, ele está angustiado, e no verso 7 ele diz assim: ouve-me depressa ao Senhor, o meu espírito desmaia. Quando que o espírito da pessoa desmaia? Quando ela está perdendo as forças, está desanimando, né? Então ele está pedindo: Senhor, não esconde de mim a tua face, para que eu não seja semelhante que desce a cova, porque ele vê esperança, ele vê vida na face de Deus. Então é isso que eu penso hoje, agora, nesse momento aqui também. Esperança na face de Deus, que a face de Deus nos renova. A gente gostaria de receber, não aquela renovação parcial, não aquela renovação assim passageira, ou aquela renovação superficial. A gente quer uma renovação profunda, algo que venha lá da eternidade, né? Eu falo para o Senhor: Senhor, me consolida. Consolidar é fazer conforme um sólido, né? Consolida. Me consolida contigo desde o dia que o Senhor pensou a primeira vez em mim lá no céu. Entendeu? Para você ter uma história infinita, entendeu? Lá desde o passado, desde a eternidade, quando Deus criou o céu e a terra, estava pensando em cada um de nós, né? Salmo 139. Então, consolida-me contigo desde a eternidade passada. Aí veio para essa história, veio para a história da céu, da terra. Passou muito tempo, né? Até chegar no dia que eu nasci, né? No dia que você nasceu. Então, teve muito tempo Deus pensou em você. Então, é uma boa forma, né? E aqui na Terra a gente tem um caminho assim, né? Vou fazer ver que o vídeo aqui com o meu dedinho, caminho tortuosinho, né? A gente tem um caminho bem tortuoso, vai para lá, vai para cá, sobe e desce. Que o Senhor aplane os meus caminhos, né? Como está escrito aqui no verso 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu espírito é bom e guia-me por terra plana. Porque às vezes a gente tem altos e baixos. E o emocional é isso, é essa parte que acompanha o nosso alto e baixo, né? O emocional sobe, fica alegre, daqui a pouco fica triste, alegre. E isso afeta também o nosso corpo. Às vezes até a falta de dormir, a alimentação, né? Muda o nosso estado de humor. Mas o nosso espírito, ele está assim, ó. O espírito é como sendo um soldado, né? Em sentinela. Ele está ali parado, observando tudo que está acontecendo. E praticamente não tem emoção o espírito, né? Ele só observa a gente mesmo, que nosso próprio espírito. E o nosso espírito, ele foi unido com o Espírito de Deus. Então é por isso que a gente quer sempre voltar para a vida no espírito e não na carne, porque lá, na união com Deus, você vai receber o quê? Força, determinação, foco, objetivo, né? É gostoso quando você tem um foco, um objetivo a curto, a médio e a longo prazo. A curto prazo é aquilo que você vai fazer de hoje para amanhã. A média é que você vai fazer no mês que vem, o ano que vem. E a longo prazo é aquilo que você tem aí para 10, 20 anos. E o nosso objetivo a longo prazo está cada vez mais próximo, né? Porque Jesus está voltando. Nosso objetivo a longo prazo é morar com Jesus, né? É ter a redenção. Porque agora a gente não espera a salvação. É diferente, né? A gente espera a redenção, que é a mudança desse corpo aqui, que é a transformação. A gente não está esperando salvação. Salvação a gente já tem, né? A gente quer a redenção. E é isso que a gente gostaria de ter, aquele renovo, né? Aquela força brotando que a gente não sabe de onde vem e como vem, por que vem. Mas a gente sabe que essa força é poderosa. Ela renova os rins e as entranhas.
Eu gosto quando eu sinto as coisas lá do fundo, assim, parece que vem lá dos rins, e vai subindo assim pelo coração, e chega até na mente, e muda seus pensamentos, muda seus sentimentos. Eu gosto. Quando eu tenho uma emoção muito superficial, eu não gosto. Eu gosto de emoções profundas, né? Então, a gente está nessa expectativa hoje, aqui como igreja, todos nós precisamos às vezes até de um colo de Deus, né? Deus ponhando você no colo, que Deus abrace você, que Deus não olhe para você com olhos de julgamento, porque você sabe que você não seria aprovado se Deus quisesse te julgar agora, mas você está buscando a misericórdia de Deus para que Deus mude o seu conteúdo, do seu coração, para que Deus dê um outro, né, uma, um giro, uma mudança, né? E você ganha um alento espiritual para se preparar para os desafios futuros. Porque sempre também eu estou sempre lembrando das promessas de Deus, né? Por quê? Porque as promessas de Deus dão força para a gente. Coisas boas que Deus prometeu, que a gente quer alcançar, a gente sempre lembrando, a gente mantém a esperança viva. E essa parte que a gente faz, que eu estou descrevendo aqui agora, ela não é da alma, porque a alma já está desfalecida, o corpo já está desfalecido, cansado, é do espírito. Então a gente está fazendo aqui um treinamento do espírito, né? Então esse é um treinamento, esse é o título hoje da nossa conversa hoje, o treinamento do espírito, ou seja, manter a postura de esperança, manter a postura de retidão, manter a postura de comunhão, manter a postura de estar na presença de Deus, mesmo que as suas emoções não sejam as boas emoções, não sejam as mais alegres, né? E nem também não sejam as tristes, mas que você mantenha, né? Aquela condição que você sabe que Deus já te deu e que você rememoriza pela palavra e você rememoriza pela fé, através da esperança do cumprimento de tudo que Deus tem para nós. Então, aqui no verso 11, ele fala: vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Então, qual que é a motivação que Deus tem para nos dar vida? Por que ele vai nos dar vida? Né? Qual que é a motivação? O amor dele, né? Por nós. E o amor pela tua justiça. E o amor pelo seu próprio nome. Por quê? Porque o salmista ele não está divulgando aqui obras gloriosas ou coisas grandiosas que ele tenha feito para poder receber essa vivificação. Lá no começo do Salmo, ele está pedindo misericórdia, suplicando, porque ele também não está se achando nem um pouco justo, né? Por isso ele está pedindo: não entre em juízo, eu não tenho justiça, ou não tenho justiça suficiente. Então, cobre-me com a tua misericórdia, né? Desarraiga os inimigos, destrói todos os que angustiam a minha alma. Então, quando fala de angústia da alma, a gente também pode pensar na angústia da alma que o inimigo traz. E assim, normalmente a gente tem altos e baixos, né? E quando a gente está na carne, né, a gente tenta manter uma vida no espírito todo dia, todo dia. Mas tem um dia que parece que ele acontece diferente de todos os outros que você estava indo. Você estava naquele ritmo, 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 ritmo. De repente parece que quebra o ritmo, né? O meu dia que quebrou o ritmo foi ontem. Ontem eu tive um dia assim meio estranho, eu falei: nossa, Deus, eu acho que eu estou na carne, acho que eu não estou fazendo o que Deus quer, estou escolhendo as minhas vontades, não estou renunciando a mim mesmo, né? Até anteontem parecia que eu estava renunciando a mim mesmo, ontem não, eu estava querendo fazer a minha vontade. E aí eu falo: ai meu Deus, e agora, né? Então hoje a gente vem com uma expectativa, né? Por que será que eu mudei o ritmo?
O que será que Deus quer me mostrar? O que está faltando eu entender? Né? Então você quer fazer tipo uma... Não tem um dia que a mulher para fazer a faxina na casa? Passa vassoura, passa pano, ou lava a casa, ou, né? Ou faz dá baixa nas roupas velhas, joga fora, né? Faz algum tipo de mudança. Então, às vezes tem um dia assim. Então, hoje eu também estou assim, querendo remover coisas que estejam atrapalhando, querendo dar um aspecto novo, né? E para isso a gente quer o quê? Que Deus mostre para nós o que precisa estar sendo removido, para a gente tomar uma esperança verdadeira, né? Não uma esperança falsa. Né? O que é uma esperança falsa? É esperar uma coisa que Deus não vai dar para você, que não é a vontade dele. Mas uma esperança verdadeira, uma confiança, né? Uma atitude, uma postura, para você seguir marchando. Então, você está vendo alguma coisa no futuro de promessa a ser cumprida na sua vida, mas a tua carne hoje, as tuas emoções estão tentando te derrubar. Né? Como ele falou aqui, os meus inimigos, né, estavam me jogando pelo chão aqui, né? E aí ele falou aqui que desarraiga os meus inimigos, destrói os que angustiam a minha alma, né? Tem uma outra parte que ele falou aqui de que os inimigos me atropelaram até o chão. Então, isso faz parte da nossa caminhada. Ao momento que você é atropelado pelas circunstâncias, às vezes por coisas que você não queria ter feito ou fez, ou enfraqueceu, ou desanimou, né? Mas isso tudo faz parte, por quê? Porque vai ter o renovo, né? Tem um dia de chuva, tem um dia de sol também, né? O sol não fica todo dia lá em cima, né? Uma hora a nuvem cobre ele e aí vem a chuva, né? E quando vem a chuva também é bom, porque a chuva ela traz a água é a palavra de Deus, dá para regar a terra. Então, quando você está nesses dias em que você está buscando mais a presença de Deus, ou está quebrantado, ou está esperando uma mudança, ou está tentando reformar a sua vida, está tentando mudar os seus pensamentos, né? Você regar a sua terra com a palavra, para você brotar sementes. E eu já falei uma vez aqui que a terra ela pode brotar sementes boas e ruins. Então, sempre o nosso coração pode brotar coisas boas e ruins. A nossa terra é que nem a terra do mundo, aí, a terra aí fora, né? Então, o que você faz? Você observa o que está nascendo, o que é ruim, você já vai lá e já arranca. Brota, você já vai lá e arranca. E assim que o agricultor faz. Ele vê que nasceu lá. Eu que nem eu plantei alface, tomate, beterraba. Aí dá uma olhada lá se está nascendo a beterraba, tomate. Aí está nascendo um capim do lado, um matinho do lado, você vai lá e já arranca. Então, assim que acontece. Nossa terra vai estar perfeita, perfeita, que quando você planta e só nasce aquilo que você plantou, quando a gente estiver lá no céu. Aqui na terra, por causa da nossa carne, que absorve muita coisa, ela se contamina. Naturalmente, a gente se contamina aqui na terra. E aí, quando a gente tem esse estado de chuva, né, que você fica recolhido, quietinho, né, quando está chovendo, você não sai fora de casa. Aí depois vem o sol, brota na terra, aí você olha que brotou. Só que também tem uma coisa boa. Quanto mais você faz esse trabalho de arrancando coisas que está brotando errado, mais a terra vai ficar limpa. Então, por exemplo, hoje já não brota mais a mesma quantidade de coisas erradas que brotava anos atrás, quando eu passava por esses momentos, né? Que nem eu já falei que eu já vivi esse filme antes, entendeu? Então, hoje, nesse estado meio de chuva, vamos dizer, de recolhimento, de buscar a presença de Deus, vai brotar coisas boas, mas vai botar alguma coisinha ruim, mas não da mesma quantidade, porque eu já limpei antes, entendeu? Você já tem mantido a limpeza.
Então aí eu vou arrancar de novo, vou perceber o que está brotando e vou falar, Senhor, tira essa aqui, ó. Isso aqui não é para nascer isso aqui, não. Tira esse mato ruim aqui, esse matinho aqui. Tira para mim, Senhor, isso aqui, né? Porque não tem, está escrito, né? Vós sois a vara, meu pai é o agricultor, né? Então, Deus é o que semeia em nosso coração, que é a terra. Então, você recorre a Ele para Ele tirar. Aí, como esse processo ele se repete muitas vezes ao longo da vida, dias tristes, dias quebrantados, e dias bons, dias alegres, dias de fruto, cada vez que vai passando o tempo, como você está arrancando as ervas daninhas, vai nascer menos. Entendeu? Então, essa é a esperança de você estar trabalhando o seu coração. E aí, para a gente concluir, essa postura. Postura é assim: quando nada está acontecendo, quando as coisas boas que você espera ainda não estão acontecendo, ou quando as coisas ruins estão ameaçando a sua porta, né? E você não quer que aquelas coisas venham, você mantém a postura. Postura de fé. E aí, quando você percebe que você tem algo a mudar no seu coração, no seu pensamento, você coloca para Deus. Pede para Ele, ó, tem isso que está errado. Preciso mudar. Amém. Amém, mãe. Eu estou um Amém. pouco surpreso, porque o senhor falou que o teórico é alto e baixo. Eu pensei que o senhor era só alto. Alto, alto, alto. Ah, parece, enganei bem, né? Enganou bem. É. Achei interessante o senhor falar aí também quando o senhor chegar para Jesus, você pergunta para ele, não tem vez para ninguém mais, vai ficar muito tempo perguntando ele. É por isso que você está me deixando por último. Ainda bem que tem eternidade, né, amado? É. Ô, pastor Lucas, já acabou! Sai! Para aí, já terminou, já deu horário. O pastor Lucas está lá, questão 5.642. É. Ai, ai, maravilhoso, amado. Muito obrigado pela tua bênção. Eu gosto de tudo explicadinho. Os mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. Vai ser uma maravilha ouvir o Senhor aí É. no reino dos céus. Isso é uma maravilha. Pai, meu querido, pai, eu estava falando aqui, Senhor. O Senhor quer falar, quer fazer uma oração para os irmãos ao todo mundo, por favor? Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos, Senhor, viver uma vida de amor por Ti. Queremos realmente fazer a Tua vontade, embora às vezes nós não vemos em nossa capacidade ou condição alguma de fazer aquilo que o Senhor quer. Nós pedimos a graça e a renovação do Teu Espírito Santo em nós. Esses dias, Senhor, onde todos estão em expectativa e de tanta expectativa estão se cansando, Senhor. Que o Senhor renove as forças, renove o ânimo. Que o Senhor nos prepare para qualquer coisa que surja nesse mundo, ainda nesse ano. Que seja motivo de renovação de fé, de amor, de consciência, de coração. Que a gente não fique temeroso, Senhor, por qualquer coisa que aconteça nesse mundo. Porque estamos esperando a Tua vinda e queremos estar fortalecidos para passarmos qualquer situação na fé e na confiança em Ti. Por favor, Senhor, acrescente mais o Teu conteúdo em nós, que o Senhor venha brotar em nós e que o Senhor dê para nós a estrutura que nos falta e o complemento de toda a obra, Senhor, que o Senhor tem para fazer até o dia de Cristo Jesus, até a estatura do varão perfeito, a unidade da fé, o Teu pleno conhecimento. Nos dê sempre a postura, Senhor, de fé, de confiança, para não retroceder, não virar para a direita nem para a esquerda, e supre as nossas necessidades mais íntimas, mais pessoais, da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso espírito, da nossa alma, da nossa casa, da nossa carne, dos nossos situações financeiras e coisas materiais também. Supre tudo, Senhor, por Ti e para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pedir oração sobre o Senhor, tua casa. Obrigado, Pai, então, por o Senhor trazer para nós aqui o pastor Lucas. Pedimos que o Senhor derramasse sobre a casa dele grande bênção, grande paz, grande alegria sobre ele e a Lês, Pai. Abençoa onde ele está, abençoa a casa dele, o território lá, que ele é na chácara dele, que ele está lá, o lugar que ele seja abençoado, Senhor. Que tudo que ele faça, tudo que ele ande, tudo que ele coloque a mão seja
abençoado pelo Senhor, que seus anjos estejam com ele, guiando ele, e aperfeiçoando, e amadurecendo, e moldando cada vez mais o coração do pastor Lucas e da Liz. Muito obrigado por trazer ele aqui para nós hoje em dia. Ouvimos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Tchau, querido. Até a próxima.